Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje o tema é consumo cultural e entretenimento. Entre a economia e a política, os desafios da alienação cultural. Para tratar desse tema, o nosso convidado para lá de especial é o Luciano Pires, que é escritor, palestrante, criador do podcast Café Brasil, Leadercast e Café com Leite. Há mais de 20 anos produzindo conteúdo sobre liderança, comportamento, educação, desenvolvimento humano para milhares de ouvintes no Brasil e no exterior. Luciano, muito obrigado pela sua presença em nosso canal de podcast. Eu que agradeço, meu caro Zenone. É um prazer estar aqui com você. Nós estávamos brincando agora há pouco, 20 quilos depois, né? Pois é, 20 É, anos, 20 quilos, oi, como o tempo cara, passa, né, Luciano? faz tempo, viu? Mas faz E, e, tempo. e, a, e a nossa história é interessante, porque eu entrei em contato com o Luciano 20 anos atrás, quando ele estava lançando um livro que me chamou muita atenção, que era Brasileiros Pocotó. E eu, quando comprei o livro, fiquei espantado com a visão crítica que o Luciano tinha dessa área de cultura, e a popularização e a banalização da cultura muitas vezes. E ele aproveitou a época uma música, né, que era o Pocotó, e criou esse livro, né, fazendo essa jogada, né, de marketing, né, porque chamou muito a atenção. E eu lecionava uma disciplina na época que era marketing cultural, então tinha tudo a ver, né, de trazer para os alunos essa visão mais crítica. Foi assim que eu consegui o contato com o Luciano, e ele foi na PUC, deu uma palestra fantástica, os alunos saíram assim, com essa visão crítica e reflexiva, né, sobre esse tema, né, Luciano? Pois é, bons tempos, né, cara? 2004 são 22 anos atrás. A gente não fazia ideia de como é que as coisas iriam piorar. Hoje, quando eu ouço a letra do Eguinha Pocotó, aquilo parece um poema de Carlos Drummond de Andrade, comparado com o que nós estamos ouvindo hoje em dia aqui, né? Mas foi interessante. Foi na época, realmente, era um momento interessante, porque em 2004 não tinha rede social, não tinha smartphone. Não, nós estávamos ainda 6 anos distantes da popularização do smartphone. Então era outro Brasil, era outro mundo, era outra sociedade, né? E eu me lembro que na época eu me queixava muito da questão de as pessoas que detinham o poder de distribuir cultura para a sociedade só botavam baixaria no ar, né? Então eu fui em cima dos canais que existiam na época, falando de televisão, de rádio, de jornal e revista, né? Que é aquela mídia da época que eu falava, olha, estão distribuindo só baixaria, quem quer ter acesso a uma cultura mais elaborada não tem por onde, não tem nem onde buscar, né? Se você quiser assistir alguma coisa um pouco mais provocativa na televisão, tem que ser o Jô Soares 11h30 ou alguma coisa de madrugada ou no domingo 5 horas da manhã. Caso contrário, é só baixaria. E alimentando a sociedade de baixaria vai dar problema lá na frente, né? Bom, deu, né? Deu, né? Pois é. Porque o que nós estamos reclamando hoje em dia é resultado daquela época, cara. A geração de agora é a geração que cresceu tendo como paradigma a Eguinha Pocotó, né? Então, Sim. nós estamos num processo aí que a gente não se sabe mais o que é belo, não se distingue mais uma música de alta qualidade de uma de baixa qualidade. E ai de você se atrever a falar mal daquilo que é baixa qualidade. Você é cancelado, né? Então, nós estamos aí num problema sério, viu? Bastante sério. E é interessante, você tocou no assunto, né, importante, porque na época, quando falávamos sobre isso, justamente discutimos essa falta de opções. E hoje, com as plataformas digitais, aparentemente teríamos um conjunto de possibilidades, dando maior diversidade cultural, né, e que poderia evitar essa alienação que você colocava no livro. Mas parece que isso vem ampliando essa alienação, ou é apenas impressão minha? Não, houve uma mudança do eixo do poder aí, né? O eixo do poder em 2004 eram de 5 emissoras de televisão, 5 jornais, 5 revistas, 5 rádios, né? Tinham 5 grandes forças
que definiam o que ia ser mostrado e o que não ia ser mostrado para a sociedade. Então, ali existia o eixo do poder, estava na mão de quem definia o que ia ser mostrado. Hoje em dia, o eixo do poder mudou de lado, né? Ele está no colo de quem escolhe o que assistir, né? E aí, cara, se a pessoa que escolhe não tem conteúdo, não tem bagagem, sabe, não tem um repertório, ela vai procurar a baixaria, a porcaria, e se ela não tem capacidade de entender como é que o processo funciona, ela vai ser refém, né? Aí, de novo, o eixo do poder muda outra vez, passa a pertencer a um robô, né? Tem um robô que vai decidir, ele vai interpretar o Zenoni, vai aprender tudo sobre o Zenoni, vai saber do que ele gosta, que hora ele gosta, quando ele gosta, como é que ele está, se ele está de bom humor. Ele entende tudo de você e começa a te oferecer iscas, né? E você acaba caindo na isca sem perceber. Você acha que a escolha é tua, mas na verdade tem ali um algoritmo fazendo a escolha no teu lugar, né? Então, se você não estiver esperto para entender, é aquela história, né? Nós viramos peixes dentro do aquário, a gente não sabe que está dentro d'água. Sim. A gente não, eu não vejo a água, né? Eu não sei que eu estou dentro d'água, né? Eu só consigo entender a água se eu sair fora dela e enxergar que aquilo é água. Nós somos assim. Nós estamos dentro do ambiente que ele está todo dominado. E se você não aprender a enxergar esse ambiente, você vai ser como a gente era lá atrás, né? Refém de meia dúzia de grandes redes. Nós somos reféns agora do algoritmo. E tem como, Luciano, quebrar essa sequência? Quer dizer, tem como modificar? Isso vem da base, né, de um bom ensino básico, fundamental, vem de uma participação maior do governo, porque muitas vezes a gente acaba até vendo, né, essas atividades culturais sendo objeto de uso de questões políticas, né? Então, assim, tem como quebrar ou é algo que não tem saída? Quer dizer, esse é o caminho, a alienação um caminho sem fim, sem volta, ou tem como modificar esse processo? Olha, quando eu escrevi o Brasileiros Pocotó, eu achava que tinha um caminho, né? Eu achava que se a gente conseguisse, uma nova geração tomasse conta das emissoras de televisão e rádio, a gente teria talvez uma nova consciência chegando lá. Hoje eu não tenho mais nenhuma ilusão, né? Eu acho que não. Acho que o que vai acontecer, eu usei outro dia num outro podcast, onde eu tenho ido, eu tenho falado a respeito, né? Você assistiu The Walking Dead? Aquela Sim, série The Walking Dead, né? sim. É uma série interessante, o mundo é tomado por mortos-vivos, né? E eles estão ali caminhando e eles querem comer as pessoas, né? E aí tem uma meia dúzia de pessoas lá que escaparam e estão tentando fugir, estão se proteger. E um dia elas se encontram e conseguem montar um núcleo delas lá, que é uma cidade. Esqueci, toda vez eu esqueço o nome da cidade. Eu também. Eles montam uma cidade Sim, cercada e dentro dessa cidade a vida é quase normal, né? Ou seja, ela é toda murada, toda cercada, tem o pessoal tomando conta. Dentro da cidade a vida está quase normal. Do lado de fora são os mortos-vivos querendo comer o cérebro das pessoas ali, né? Eu acho que nós vamos ficar assim, cara. Nós vamos ter que procurar essas pequenas cidadelas e quem é que está nas cidadelas vão encontrar um núcleo, vou ficar ali dentro me protegendo. Se eu sair fora, vai ser essa loucura que você está vendo aí. É impossível ganhar dela, né? Você não consegue ganhar dessa máquina, você não consegue mais ganhar de um algoritmo. A única coisa que eu consigo fazer é eu, como indivíduo, tendo essa consciência, vou me preparar, vou melhorar minha capacidade de julgamento, tomar a decisão, vou aumentar meu repertório, vou entender como é que funciona, vou saber a hora que essa máquina está me usando, né? Eu brinco muito com essa ideia de que é impossível você não ser feito de otário. Você vai ser feito de otário. Bom, já que é assim, eu quero ser um otário consciente, né? Então eu vou me preparar para ter consciência de que alguém colocou na minha frente agora algo que não chegou ali por acaso e desculpe, a escolha de estar ali não é minha, né? Alguém escolheu aquele momento para me botar alguma coisa na minha frente que vai me atrair a minha atenção. Então passa a ser do indivíduo essa iniciativa. Como sociedade, cara, eu não consigo ver não consigo ver escapar disso não. A gente não consegue mexer, não consegue melhorar a educação, não consegue, cara. E não é uma questão de falta dinheiro, não falta dinheiro não. Falta os indivíduos capazes de chegar lá e falar, cara, eu vou me despir dos
meus desejos de poder, das minhas ideologias, e vou trabalhar para fazer uma sociedade consciente. Não tem mais. E quando aparece alguém assim, o sistema atropela e joga a pessoa para fora. Né? Então você tem que assumir a tua capacidade, você vai ser um guerrilheiro, né? E vai procurar a tua cidade aí, tua cidade cercada, onde tem mais gente como você, se reunir em grupo ali e se proteger para não ser devorado por esse público que está todo lá fora, né? Aí vai acontecer uma coisa interessante. Vão acontecer vários núcleos desses, né? Eu chamo de hubs, né? Cada cidade dessa aí é um hub. Então tem um hub do Luciano Pires, tem um hub do Zenoni, as pessoas que te acompanham estão em torno de você, as que me acompanham. Uma hora a gente pode fazer dois hubs se encontrarem, né? E aí você tem pessoas passando de um para o outro, trocando ideias. Isso é muito bom, é muito interessante. Quando acontece é muito legal. Mas saiu fora do hub, você vai ser devorado, cara. Aí não adianta. Você vai ser atropelado porque lá fora é uma briga por poder, por dinheiro, por comércio, e não tem nada a ver com querer crescer. Não tem a ver. Então é uma briga individual. E a cultura, quando nós falamos de cultura, né, Luciano, nós falamos de uma série de atividades, né? Porque a cultura é o contrário da natura, né? Tudo que o homem modifica, tudo o que o homem atua em cima, nós estamos falando de cultura, lá, desde a época lá da cultura do arroz, né? Quando o homem Eu vi uma, plantava lá o arroz, né? eu vi uma frase interessante que diz que cultura é tudo aquilo que o macaco não pode fazer. Exatamente, já ouvi isso. E você sabe que tem um monte de atividades culturais, né? A gente às vezes fica. É como na área esportiva, às vezes nós ficamos muito focados no futebol, mas esquecemos de uma série de atividades. E a cultura também é assim: você tem dança, Sim, você tem a literatura, você tem o teatro, você tem cinema. E eu tenho acompanhado, eu, desde que fiz a minha tese de doutorado, minha tese de doutorado foi falando sobre a Lei Rouanet, e estudei o impacto social, econômico e mercadológico da Lei Rouanet. Eu fiz essa tese de doutorado em 2005 e nunca larguei, né, de acompanhar o mercado cultural. E frequento, né, constantemente atividades culturais, né, desde dança, teatro, principalmente teatro. E eu vejo, principalmente aqui em São Paulo, que é um centro cultural muito forte, as peças de teatro lotadas, né? Boas peças, né? Peças bem montadas, né? Desde aquelas de show mesmo, que traz da Broadway e tudo mais, até aquelas produções nacionais, né? Assisti ontem uma peça, As Centenárias, que foi assim espetacular, estava lotado, tinha fila de espera para ver se alguém desistia. Você vai no cinema, olhando o cinema brasileiro, principalmente com o trabalho da Fernanda e de outros atores no Brasil que têm se destacado, a gente vê as pessoas indo, né, jovens indo no teatro, começando a consumir teatro. Você vai na feira de livro, de literatura, as feiras de livro estão superlotadas, né? E as pessoas comprando, os pais comprando, os filhos pedindo para comprar livros, enfim, atividades de dança, e vem crescendo, né? Tá aí sempre a parada, né? De a época que tem lá o fim de semana cultural aqui na cidade de São Paulo. Eu sei que São Paulo, Rio de Janeiro são dois eixos que isso acontece bastante, né? O que falta é que outras localidades também tenham essa mesma quantidade de salas de teatro, salas de cinema, nem todas as cidades têm, né, essa estrutura que São Paulo tem. Então, isso me dá uma certa visão de futuro otimista, né, de olhar que tem pessoas procurando algo, né, que sai desse eixo de TV, de internet, e estão começando a procurar cultura e cultura de qualidade. Isso dá um pouco essa sensação de otimismo, né? E nós sabemos o quanto cultura, do ponto de vista econômico, impacta, né, no mercado. Ontem mesmo, uma peça com duas atrizes fantásticas apresentando, tinha 80 pessoas em torno para que essa atividade cultural acontecesse, né? Cara de iluminação, som e etc. Né? Na época, eu fiz um cálculo que cada
R$ 1 que se colocava na cultura através da Lei Rouanet, entrava R$ 6 para o governo, né? Fruto de estacionamento, cafezinho. As pessoas consomem isso, né? Então, pensar em cultura, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista social, é algo que o governo deveria atuar de uma forma mais profunda, né? E incentivar mais, né? Deveria. Nós somos um país de 220 milhões de habitantes, né? Então é natural que se 5% gostarem de cultura, aí você está falando de alguns milhões de pessoas aí, talvez você está mais que o Uruguai inteiro, né? Sim. Então vai ter sempre um volume grande, por menos que seja, de pessoas que estão atrás. Mas eu acho que essas salas estão lotadas porque tem pouca oferta, sabe? É por isso, lota porque tem pouca oferta, né? E a gente, quando vem uma peça de teatro legal, eu quero assistir, cara, essa peça fica um mês em cartaz. E olhe lá, ela fica um mês em cartaz, ela não fica 3 anos, né? Você vai lá na Broadway, lá tem peças que estão lá 3, 4, 5, 6 anos, são grandes sucessos comerciais. Aqui é uma dureza, né? Uma dificuldade, o pessoal não consegue manter no ar, porque é tudo muito difícil, é tudo muito complicado. Então, salas de cinema foram terminando, né? A gente perdeu. Hoje em dia é raro você encontrar uma sala de cinema legal fora de um shopping center, né? Bibliotecas acabaram, cara. As grandes livrarias estão acabando. Então, eu acho que cai a oferta, por isso que lotam quando aparece, né? E eu acho que tem realmente um grupo de pessoas aí muito interessadas. Quando você bota alguma coisa no ar aí, vem gente atrás, mas não vem no volume que seria suficiente para provocar uma mudança na sociedade, sabe? Uma revolução social. Não vem, cara. Por mais que o pessoal queira, não vem. E a gente tem um problema aí de não criar uma cultura de investir em cultura aqui no Brasil. O sujeito é capaz, ele gasta com gosto R$ 150 para comer uma pizza da esquina, mas ele não põe R$ 10 para apoiar um site, um blogueiro, um canal do YouTube que está voltado à cultura. Ele não faz isso. Ele não gasta R$ 50 num livro, mas ele gasta 150 na boa para ver o show do Zé Marcos e Matheus na chuva, né? Então, a cultura de valorizar a cultura, nós não temos aqui no Brasil. E aí você falou uma palavra aí que para mim é fundamental. Se politizou tudo isso, né? Virou política. Então, hoje, cara, eu me lembro do tempo em que aliás, tem um vídeo muito engraçado do Chico Buarque. Ele está dando uma entrevista num especial dele, e ele contando que ele não conhecia nada de internet, não sabia de nada, que ele começou a entrar na internet e tudo, e ele foi descobrindo na internet que ele era odiado. Porque até então, eu saía na rua, as pessoas cruzavam comigo e falavam: ô, seu Chico, como vai? Tudo bem, seu Chico? Ele falou: quando eu botei um canal na internet, entrei e botei aquilo no ar, e eu fui ver os comentários, caras, olha esse velho bêbado, olha o que a bebida faz. Ele dá muita risada, né? Ele falou: ali eu fui descobrir que eu era muito odiado. O que houve? Houve uma politização, e hoje em dia o mérito do artista não está mais na arte dele, né? Está em quem ele votou, né? Então, cara, isso desmonta a sociedade, isso acaba com tudo, né? Eu vou saber se. Eu vou dar uma olhada. Deixa eu ver se eu vou conversar com o Zenoni. Para que lado ele torce? Para quem ele votou, né? Dependendo de quem ele votou, eu não quero tomar um chopp com ele, não. Como se essas decisões fizessem você se transformar num monstro, né? E aconteceu isso. Então, a política tomou conta de todos os segmentos, inclusive da cultura. Olha, você está vendo. Você vê, cara, um ator brasileiro vai concorrer ao Oscar e ele é odiado por metade do país, torcendo contra, tomara que não ganhe. Quando, cara? Isso aconteceu pela politização, né? Então, você politiza o país. Você tem um país que culturalmente não está nos seus melhores momentos, né? Você tem uma população que a maioria absoluta é incapaz de ler um textão, entender o que está escrito ali, não gosta, né? Você junta isso tudo, dá isso que nós estamos vendo aqui agora. É uma massa que ela é a festa para quem tem dopamina fácil, né? Então, um videozinho de baixaria tem 1 milhão de views, né? O teu vídeo comentando uma obra do Carlos Drummond de Andrade aí vai ter 12 views. Provavelmente você e seus amigos vão ver, né? Sem dúvida. Então, tem uma queda
que eu diria que é resultado da Iguinha Pocotó, cara. É claro que eu estou fazendo uma metáfora aqui, né? Mas Claro. a gente construiu isso, né? A gente veio ao longo dos 20, 30 anos passados construindo uma sociedade que parou de valorizar, cara. Então, e isso tá nas menores coisas, sabe? Onde você olha, você fala, a gente perdeu alguma coisa. E aí, quando eu começo a conversar, o pessoal diz, lá vem o velho, né? O velho tá com saudade. Cara, se eu comparar a forma como eu consumia música nos anos 70, 80, com a forma como eu consumo música hoje, se perdeu tudo no meio do caminho, cara. Sem dúvida. Hoje você baixa um arquivo, digamos assim, que a qualidade desse arquivo ela é ruim, mas eu não tenho mais ouvidos para entender se é ruim ou não. Eu não consigo mais ouvir a diferença. É um MP3zinho ali, vagabundo. Quando naquela época, cara, eu tinha um bolachão que eu botava num toca-discos, então eu tinha que botar a mão naquilo. Aquilo para consumir música, eu envolvia visão, audição, tato. Eu só não envolvia o gosto até o cheiro, né? Eu tinha Sim. ali. Consumir uma música eram quase todos os sentidos. Hoje, cara, eu nem posso dizer que a música é minha, ela não é minha. Ela está baixada num aparelho lá que se alguém apertar o botão vai tudo embora, né? Então, esse senso de pertencimento, isso tudo se perdeu ao longo do caminho. Sim. E é muito claro, cara. Aí fica tudo muito. É a sociedade líquida. Lembra do Bauman? Sim. Né? É tudo líquido, rápido, passageiro, vamos lá, vamos atrás, e você acaba perdendo. E nós não estamos repondo essas coisas antigas, né? Sim. E você tocou num assunto interessante, porque você falou de uma questão que eu estava, inclusive, pensando nesse fim de semana, né? Porque as casas de apostas, né, as bets, viraram entretenimento e ela é divulgada aos sete cantos, né? Como se fosse algo cultural, né? Muitas vezes até determinadas marcas que eram marcas de cinema, né? É, Uhum. que hoje são bets e que são colocadas aí muitas vezes como substituto de um entretenimento, né? E aí você vai assistir um jogo de futebol, hoje em dia você tem em todo momento marcas de bet, né, sendo colocadas ali diretamente ou de forma subliminar na mente do jovem que está acompanhando os jogos. E é claro, se ele tem um dinheiro voltado para esse tipo de entretenimento, para qualquer entretenimento, e ele está usando nesse, vai faltar para algum, né, de qualidade, porque você está Sim, colocando sim. nesse. E eu achei interessante porque alguns atores e cantores, artistas de uma maneira geral, eles estão fazendo uma campanha para dar bloco nas bets, né? E dê bloco nas bets, né? Mostrando esse lado ruim que está acontecendo com a bet. E alguns desses atores que estão participando dessa campanha, coincidentemente, eu vi que eles vão participar de um evento cultural e que está patrocinado pela Bet. Ou seja, tudo bem falar e apoiar causas, mas tem que dar o exemplo, né? Se o próprio time, se o próprio clube, se o próprio campeonato apoia e patrocina, ou se os próprios artistas, né, já estão aceitando o patrocínio que está vindo através desses meios, né? E eu não vou discutir aqui se são lícitos ou não, eu sei que estão fazendo um estrago danado na sociedade. Hoje o Pocotó chama-se Bet, né? Cara, aonde o dinheiro tiver, essa é a história, cara. Onde está o dinheiro comanda. A gente virou uma sociedade absolutamente dinheirista, né? Eu não sei se você reparou, Zanoni, você tem uma. Você está perto da minha idade aí, né? Nós somos de uma geração dos boomers lá, né? Uma geração mais antiga, né? Eu não sei se você reparou, mas acabou aquilo que a gente chamava de etiqueta, né? A etiqueta, né? A maneira de eu falar com você, o senso de responsabilidade, o respeito, né? A hierarquia, eu marcar e aparecer, né? Eu me dirigir a você, o senhor vai, o senhor fica, né? Esse senso de etiqueta, ele desapareceu da sociedade, né? Acabou. Então não tem mais, o respeito acabou. Então tudo isso
é resultado de um empobrecimento, né? E a Beth está dentro disso. A Beth o que quer? É um sonho, ela me traz um sonho, fique rico, né? Então é igual a loteria esportiva, é igual ao jogo do bicho? Não, não é igual. Né? O jogo do bicho, a loteria esportiva e a Bet só tem em comum o fato de você fazer uma aposta. A Bet tem inteligência, cara, ela vem atrás de você, né? Ela sabe como é que você participa, ela entra em contato com você. Ô, Zenon, faz um mês que você não aparece mais aqui, hein? Vem aqui, toma R$ 70 aqui para você de presente, vem apostar mais um pouquinho. Ela vai te buscar, ela vai atrás de você, começa a cercar, né? E ela tem um poder que é uma coisa impressionante. Quer dizer, ela continua sendo aquela coisa da sorte ou azar que chega para uma sociedade que está desesperançada, as pessoas estão vendo o mundo vai acabar amanhã, né? Ele vai acabar amanhã, não acabou hoje, mas vai acabar amanhã. Se não acabar com um tsunami, vai ser um ET que vai chegar aqui, vai acabar com todo mundo. Então, se eu estou desesperado assim, eu quero fugir disso aqui, cara. Onde é que tem uma fuga rapidinha? Ah, quero dar risada. Lá vou eu lotar todos os shows de stand-up comedy que tem no Brasil, que é o que mais lota hoje em dia, né? Esse fica no teatro meses, né? Meses. Eu vou fugir para lá para dar risada. Enquanto eu estou dando risada, eu fugi dessa sociedade ruim aqui, né? Eu vou buscar textos curtos, vou buscar coisas que chamem minha atenção. Vou ver sexo, violência, gente em situação constrangedora e dar risada. É isso que me interessa. Fora disso aqui, você vai me obrigar a pensar, cara, aí vai doer. Né? Vai me obrigar a fazer uma escolha, aí vai doer. Né? E eu acabo fugindo dessas coisas que me incomodam, né? E eu falo para você de boca cheia, cara. O meu trabalho é trabalhar um nível de conhecimento tal que cara, o cara que me segue meus podcasts, o cara tá afim de ter o saco cheio. Ele não tá afim de, vou ouvir o podcast do Luciano Pires para entretenimento. Não, ele vem para se incomodar, né? Ele vai, pô, a voz do cara é chata, o programa do cara é chato, as músicas que ele usa são velhas, ele fica com umas histórias lá, é para quem quer se incomodar, né? Sem dúvida. E a maioria bate o olho e fala, não, eu não quero isso, cara, eu vou ver aquele podcast de humor, que lá pelo menos eu dou risada, né? Só que você vê, essa coisa vai girando, vai reduzindo, a régua vai baixando, né? Vai baixando. Hoje eu botei um post interessante pro meu pessoal. Tem um canal de um professor, não me lembro o nome dele aqui agora, que ele mostra um caderno de exercícios de matemática de 1930 para a garotada do terceiro ano, do fundamental. A molecada, ele pega o caderno e fala, dá uma olhada nisso aqui. Quando você vê os exercícios que estão ali, que a molecada de 10 anos, de 9 anos, 8 anos fazia em 1930, cara, são os exercícios que a molecada faz hoje na universidade. Fórmulas, eu falei, cara, é isso aqui que a molecada estudava em 1930, entendeu? Então, se perdeu tudo, cara. A gente perdeu isso tudo no meio do caminho, né? E quando você perde isso tudo, você tem uma sociedade muito mais manipulável, né? Mais fácil de você manipular e, evidentemente, no meio dela, aquelas pessoas que são a exceção, que se escapam e vão se reunir nos seus bunkers, né? Vou me reunir nos bunkers, né? O teatro é um bunker, né? Eu vou lá porque ali eu estou rodeado de pessoas que têm um gosto em comum, que estão juntas ali eu fico, estou tranquilo naquele bunker, mas é muito pequenininho, cara. O teatro é uma peça, num teatro grande para 600 pessoas, né? Na cidade de São Paulo. Isso não é uma coisa popular para o Brasil inteirinho, sabe? Aquela coisa de que eu vou ver milhões, né? Então, tá muito difícil essa briga, por isso que eu acho que ela vai se tornar uma coisa individual. Ou você se preocupa individualmente e essas individualidades vão se juntando, ou não tem saída, cara. Como uma ação, uma ação, digamos assim, massificada, massiva, eu não consigo ver melhoria, não. A mídia, esquece. Esses caras não vão se mexer para isso, não, né? Sem dúvida. Bom, Luciano, nós estamos chegando ao fim. Eu queria que você falasse um pouco do seu podcast, né? O Café Brasil, Leadercast e o Café com Leite, né? E queria que você falasse um pouco, convidasse os nossos ouvintes para participar, porque nós vamos formando essa rede, é bacana, né? Dessa troca e, enfim, vai ajudando a mexer com a cabeça das pessoas, tornando os seres mais reflexivos, né? Sim, sim. O Café Brasil, agora em setembro, eu completo 20 anos de podcast. Nossa, ele nasceu em 2006, quer dizer, são 1.030 e tanto. Eu vou botar no ar agora o 1.033, vai ao ar amanhã.
de episódio toda semana. Então, são 1.033 semanas Olha, do Café Brasil, que é um podcast bem elaborado, ultra editado, tem muita música nele e tem muito conhecimento, né? Então, eu estou fazendo... Esse ano aqui eu fui para cima, realmente, de trabalhar essa questão da pessoa entender como ela é manipulada, né? Quais são as forças que manipulam, como é que são as operações que eu nem percebi que eu participo e tem gente me manipulando ali. Então, eu fiz... São 52 episódios que, de alguma maneira, batem nessa tecla, né? É um podcast super conhecido aí, eu diria que da minha época aí deve ter 3 ou 4 ainda que estão vivos até hoje, né? E ainda é podcast em áudio, que é o tradicional, não é um podcast em vídeo, ele é só em áudio, né? O Leadercast eu criei em 2017, é um podcast de bate-papo, eu converso com pessoas que fazem acontecer, então, desculpe, foi 2015 que ele nasceu. E ali eu vou trazer pessoas que me interessam. Você está fazendo acontecer alguma coisa? Zenoni, você está fazendo acontecer alguma coisa? Vem conversar comigo. Não me interessa se você tem dinheiro no banco, se é famoso, eu não quero saber. Eu quero conversar com gente como a gente, né? sim. E aí saem bate-papos maravilhosos lá, voltados Opa. para liderança, empreendedorismo. É muito legal, porque é uma coisa muito pé no chão, né? Eu não trago celebridades, né? Eu não venho aqui atrás de celebridade. Que a celebridade é que dá 1 milhão de views, né? Sim. Mas eu não quero esses caras. Eu quero um cara como eu, que senta na minha frente e a gente troca bate um papo onde o ouvinte se sente parte daquilo, né? Ele não está vendo algo excepcional. Ele está vendo alguém passando ou que viveu, vive ou viverá os mesmos perrengues que ele viveu. Então, sempre tem lições ali. É muito legal, né? É um podcast que eu gosto muito de fazer. São bate-papos bem interessantes. E a novidade é o Café com Leite, né? O Café com Leite fez 4 anos agora. A gente lançou um podcast voltado para famílias que têm crianças, né, de 4 até 12 anos de idade, e fez um podcast com a intenção de fazer com que a família leve para as crianças um conteúdo que ela não conseguiria levar sozinha. Né? Um conteúdo que um pai e uma mãe teriam dificuldades de conversar com a criança a respeito, porque é uma coisa chata, é uma coisa pentelha. Vou explicar para você o que é democracia, vou explicar para você o que é dinheiro, como é que funciona o dinheiro, vou explicar para você o que é um sentimento. Essas coisas são muito pesadas, né? E a gente, então, criou um podcast para a família ouvir junto com a criança. Então, ele tem um linguajar que atrai a criança, mas não é chato para os pais, né? E aí isso deu um resultado fenomenal, cara. A gente foi muito legal, muita gente escrevendo para a gente, a criançada escrevendo, amando o podcast. E a tal ponto que a gente, no ano passado, decidiu levar para as escolas. Então a gente criou um projeto chamado Café com Leite na Escola. E criou uma metodologia, criou material de apoio. Então nós temos hoje um sistema onde eu faço com que as escolas que têm um Fundamental 1, elas entrem em contato conosco e compram conosco esse pacote. Então eu vou te descrever mais ou menos o que acontece. A professora entra em sala de aula, fala, garotada, hoje é dia de aula do Café com Leite. Vamos lá. Todo mundo aí, bota a máscara. E os 30 crianças botam uma máscara que tira a visão delas. Então, ela só tem audição. E a professora toca o podcast durante 15 minutos sobre um tema X. Né? O podcast vai ao ar, a molecada se diverte, aquilo tudo. Terminou o podcast, todo mundo tira a máscara. E aí a professora propõe um bate-papo orientada por um manual que a gente manda junto, né? E ela propõe um bate-papo, terminou o bate-papo, ela fala, muito bem, peguem seu livro de atividades. E a criança, então, pega um livro. Ela tem um livro de atividades que a gente fez, né? E ela abre o livro no episódio que ela fez, e ali ela tem uma série de exercícios de matemática, de vários exercícios criados para a idade que ela tem, né? E ela faz os exercícios todos, terminou a aula, maravilha, ela vai embora para casa, leva o caderninho com ela, chega em casa, comenta com o pai e com a mãe sobre a aula que ela teve. Se ela abrir o caderno, tem um QR Code, o pai fotografa o QR Code e tem o podcast para tocar em casa. E o pai e a mãe podem ouvir com a criança o que ela ouviu na sala de aula, né? Cara, tá dando um sucesso maravilhoso. Eu imagino. Eu não conhecia, eu conhecia já o Café Brasil, mas esse Café com Leite, confesso que é surpresa, é novidade para mim também. Fiquei, assim, só pensando, né, como seria isso, e não ficando restrito a jovens, né, crianças, e indo até abrindo possibilidade para um grupo, né, de universitários e, claro, tendo temas mais profundos
enfim, muito bacana a sua ideia, parabéns, Luciano. E as pessoas Obrigado. conseguem acessar esse material de que maneira? Esse Gostei. podcast? Se Quais são as ela- plataformas? Enfim. é, o canal para entrar é o mundocafebrasil.com. Se você digitar mundocafebrasil.com, vai abrir uma Linktree que tem ali tudo. Então você vai abrir ali uma página ali, é simples, vai ter ali, olha, Café Brasil, podcast, vai estar tudo ali. Então você escolhe o que quer, clica ali, ele te leva até a plataforma. Então ali tem de tudo, tem Spotify, tem YouTube, tem portal, nossa, tem um milhão de coisas. É tão difícil de você direcionar que a melhor coisa é uma Linktree. Então eu Sim. sempre dou né? Mundocafebrasil.com é a maneira de você chegar até esse mundo que a gente criou aqui. Cara. São 25 anos, cara. Ainda mais que isso, é mais de 25 anos de atividade trazendo para a internet. A gente já tem aí olha, eu tenho um arquivo brutal, cara. Eu diria que no mundo do podcast talvez seja o maior arquivo do podcast brasileiro, sou eu que tenho lá. Não Porque tenho dúvida. ele gera muito fruto, né? Sim. O roteiro do podcast gera o artigo, que gera o livro. Eu tenho pelo menos 4 livros editados a partir de roteiro de podcast, né? Gerou o Café Brasil Premium, que é um portal de assinaturas, onde você entra lá dentro, tem sumário de livro, tem um milhão de coisas acontecendo. Tudo isso veio desse trabalho do podcast. E a gente criou Parabéns. aí um universo, um ecossistema bem interessante. Lá não vai ter baixaria, não. Pode entrar que não tem. Isso eu não tenho nenhuma dúvida, né? Bom, Luciano, muito obrigado pela sua presença. Chegamos ao final do nosso bate-papo, né? E foi como da outra vez, né? Há 20 anos atrás, foi um bate-papo super gostoso, produtivo, de muita troca, muito conhecimento. Só espero que não demore 20 anos para o próximo encontro. Por favor, né? Vamos lá, Então, vamos mas tomar disposição. Parabéns a você aí por esse trabalho aí, que eu sei que é de formiguinha, né? é de Tem que ir formiguinha. devagarzinho falando de formiguinha, mas é assim, esses são os pontos de resistência que nós vamos ter para poder vencer os Walking Deads aí do mercado, do mundo, né? Do mundo. Então, mais uma vez, muito obrigado, Luciano, e prezados ouvintes, até o nosso próximo encontro. Até lá.